A paz do Senhor, meus queridos irmãos, irmãs, todos quantos seguem o trabalho evangelístico e missionário através da pessoa do missionário Alisson Félix, que é este que vos fala através desta live. Serei breve nesta live. Estou trazendo um assunto muito importante nesta transmissão de vídeo. Esse é o tema da nossa live, da transmissão da nossa live. Vamos abrir aspas para esta pergunta. Quem são os mercenários do Evangelho? Quem são os mercenários do Evangelho? No dicionário português, da língua portuguesa, nos dá uma definição bem direta a respeito do que significa a palavra mercenário. Veja bem, que age ou trabalha somente por dinheiro ou pelas vantagens que lhe são oferecidas. Interesseiro, que só faz algo por dinheiro ou pelas vantagens que esse trabalho pode lhe trazer. Esse é o significado que o nosso dicionário português nos traz acerca deste nome mercenário. Pronto. Vamos ler aqui um pouco mais abaixo aqui. Agora voltando aqui para a questão do Evangelho, para a questão do mercenário no meio do Evangelho, da igreja. O mercenário não foi chamado por Deus e, portanto, não está apto para cuidar da igreja de Cristo. O Senhor Jesus prova que o mercenário só está com as ovelhas enquanto pode se aproveitar delas. Pois num tempo de adversidade, da crise, da calamidade, da prova, da dificuldade, ou quando as ovelhas mais precisam desse líder ou desse alguém que atua na área do Evangelho, ou quando as ovelhas mais precisam, ele foge delas a fim de não ser incomodado ou não sacrificar-se ao menos um pouco por elas, pelas ovelhas. O pastor mercenário investe tempo, trabalho e recursos com a intenção de favorecer unicamente aos seus próprios interesses. Mas chamar uma pessoa assim de pastor é força do hábito, pois os mercenários na realidade não são pastores, nem de longe. Mas o que é mercenário e não pastor? De quem não são as ovelhas? Vê o lobo vindo e deixa as ovelhas e foge. João 10, verso 12, a referência. O fato de este falso pastor mercenário ver o lobo vindo e fugir demonstra mais uma vez a característica daqueles falsos obreiros, que só estão ali trabalhando por seus interesses próprios. Quando é necessário ajudar alguém, eles pulam fora. Presta atenção. Os falsos pastores mercenários sempre parecerão verdadeiros. Aparentemente, parece ser um homem verdadeiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus, também tem mercenária na fita, né? Os falsos pastores mercenários sempre parecerão verdadeiros, por isso, infelizmente, muitos os seguem. Infelizmente, muitos seguem os tais que agem desta maneira. Por quê? Porque aparentemente são verdadeiros. Pega a visão desta palavra, desta meditação, que vai abrir muito bem os teus olhos acerca de homens, de pessoas que aparentemente parecem servir a Deus, mas não o serve. Preste atenção aí. O que está escrito lá em Mateus 7, verso 15? Cuidado com os falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas, mente, por dentro, são lobos devoradores. O pastor mercenário só quer mesmo se aproveitar da lã do rebanho, isto é, só quer tirar proveito da igreja de alguma forma. E para fazer isso, veste-se como seus mestres, com toda a aparência boa, mas com a intenção de enganar. Esse é o mercenário, tá certo? Pois tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 12 ao 13.
Leia também Ezequiel, tem várias referências que vai falar sobre o mercenário, sobre o mercenário no meio do evangelho, do povo de Deus, né? Falando melhor. As características dos verdadeiros pastores, as características dos verdadeiros pastores, dos verdadeiros líderes espirituais, são como as de Cristo, cuja humildade foi claramente notada. Ou seja, é transparente. Um homem de Deus verdadeiro, ele é transparente, é sincero, humilde. Ele não faz com que o sistema lhe favoreça, mas ele é um homem que coloca Cristo no centro de toda a sua vida, de todas as pregações, ministrações, de tudo que há. É um homem verdadeiro, né? Então vamos lá. Mas, infelizmente, há certos falsos pastores, mercenários por aí, ostentando luxo e a riqueza, ganhando dinheiro de maneira ardilosa. Nosso Senhor Jesus Cristo deu a vida pelas suas ovelhas. Ele nos mostra claramente a diferença entre pastor e mercenário. Presta atenção aí. Da mesma forma, os verdadeiros pastores devem dedicar a sua vida pela igreja do Senhor. O que é que está escrito lá em João 10:11? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E não há amor maior do que este. Leia também 1 João 3,16, João 13, 12 ao 15. Aprenda mais sobre as características dos verdadeiros pastores chamados por Deus. Essa leitura, essa palavra aqui que eu acabei de abrir aqui, uma tese, um espaço para a gente ler e meditar, é um assunto muito sério, que você não vai encontrar em todos os lugares, essa meditação, essa palavra, esse assunto. Por quê? Porque o povo tem medo da represália. O povo tem medo de bater de frente com o sistema religioso e político. Os homens têm medo. Mas, quando eu pego a minha Bíblia para ler, eu vejo que todos os profetas que Deus levantou bateu de frente contra o sistema político e religioso da época, né? Nós vemos Jeremias, nós vemos Isaías, nós vemos Micaías, nós vemos o próprio Ezequiel, nós vemos Daniel, e entre outros, que Deus levantou para bater de frente com o sistema falido, para bater de frente com a falsa doutrina, com a falsa religião, que infelizmente os reis de Israel traziam para dentro do Estado. E Deus sempre abolia, Deus sempre repelia aquele paganismo, para não se apoderarem do povo de Deus. Lá em Apocalipse tem um verso que diz assim: sai dela, povo meu, para que não sejam cúmplices em suas más obras. Então, sai dela, povo meu, nos dá um significado de que pessoas boas infelizmente, estão debaixo de um jugo desigual. Provavelmente deve ser um sistema político, um sistema religioso, e tem pessoas de Deus ali envolvidas. E o que é que Deus diz? Sai dela, meu filho. Sai de lá, filho meu. Sai desse ambiente. Sai daí, sai daí. Sai daí. Para que você não seja cúmplice em suas más obras. Saia desse lugar, saia daí. É muito interessante quando Deus escolheu Abraão. Deus disse para Abraão: sai do meio da tua parentela, Abraão, porque eu vou te mostrar aonde tu deves ir. Eu vou te mostrar. E Deus fez promessas a Abraão, prometeu ao mesmo que ele seria pai, não só de uma pessoa, mas de nações, né? Numerosas como as estrelas, como a areia da praia, como os grãos de areia. Então Deus fez promessas a Abraão, e Deus cumpriu as promessas. Por quê? Porque Abraão saiu do meio da corrupção. Abraão saiu do meio de um povo que não queria nada com Deus. Um povo que era envolvido no paganismo até o pescoço. Um povo que era idólatra, hipócrita. Então Deus falou para Abraão: sai desse povo, Abraão. Sai daí, porque eu vou te abençoar. Sai daí, Abraão. Sai daí, sai daí. Tem pessoas hoje em dia, nos dias atuais, que está passando pela mesma situação que Abraão passou. Tem que sair daquele sistema, daquele lugar, daquele canto, para Deus te fazer brilhar em outros lugares. É preciso você sair da parentela. É preciso você saltar do barco, assim como fez Pedro. Jesus estava lá na outra margem do rio,
E Pedro, ao reconhecer que Cristo estava lá, o aguardando, Pedro simplesmente pulou do barco em alto mar, saiu nadando até a parte seca da terra. E ali se encontrou com Cristo, foi absolvido dos seus pecados. E hoje tem pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Tem que saltar do barco, irmão. Há momentos que você vê que o barco que não está dando certo, saia de lá. Pula do barco. Nade até a terra seca. E se abrace com Jesus. Se apegue com Jesus. Se você fizer isso, você vai ver algo sobrenatural acontecer na sua vida. Acontecer dentro da tua casa, no meio da tua família. É preciso você abrir mão. Aleluias. Não vale a pena você investir em algo que você não vê Deus. Que você vê que não está certo, não está correto, que Deus não está no negócio. Eu estava aqui falando sobre a questão do mercenário. O mercenário é alguém que trabalha em prol de seus próprios interesses. Aleluia. Eu estava falando aqui sobre pastores, líderes espirituais, que trabalham em prol de seus próprios interesses. Compartilhe o nosso trabalho evangelístico e missionário e nos segue nas plataformas digitais, lá no YouTube, procura lá Missionário Alisson Félix, lá no Kawaii, lá no Instagram. Me procura nas redes sociais, Missionário Alisson Félix, e nos segue, compartilha e deixa teu comentário nos vídeos. Muitos crentes estão escondendo, muitas coisas estão sendo colocadas debaixo do tapete. O tapete está se inchando. A cada dia que passa, você vai ver o volume do tapete aumentando, irmão. E vai haver um momento que as coisas que estão debaixo do tapete vai se esparramar, vai sair e as pessoas vão ver. As pessoas vão ver o que está debaixo do tapete. Então é melhor sermos transparentes, é melhor vivermos Jesus do que fazer coisas erradas, se esconder do homem, sabendo que Deus está vendo tudo. E Deus é o justo juiz e é Ele quem haverá de nos julgar. É Deus. Então, se Deus é o nosso juiz, nós temos que temer ao Senhor. Ter medo, guardar a palavra, procurar não errar, não pecar, não tropeçar, andar na prudência. Não é isso? Porque Deus tem o poder de curar, como também de matar. Deus tem o poder de dar a vida, como tem a de tirar. Né? Deus tem o poder de colocar alguém no seu reino, como tem de colocar alguém no inferno. Então Deus é Deus, Ele é soberano. Então que nós devemos fazer direito, lançar as nossas redes do lado direito, como Jesus nos ensinou, né? E nós veremos a provisão de Deus, nós veremos a resposta de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.